Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Saudações tricolores. Central no ar mais uma vez, hoje para falar de um jogador muito interessante que começou aí a surgir no radar de muitos tricolores. A torcida do Fluminense tem falado bastante dele e a gente vai comentar bastante nesse vídeo se ele pode ser uma boa oportunidade para o Fluminense, se ele é viável, se ele resolveria nossos problemas, enfim, tudo o que pode cercar aí esse jogador a gente vai tentar, né, pelo menos debater ao longo desse vídeo, tá certo? Mas antes de começarmos a entrar no assunto, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, chama a galera para o debate, chama a galera para conhecer a Central. Não se esqueça de ativar o sininho, né, para você não perder nada do que a gente postar, tá certo? E se você gostar muito do nosso conteúdo e quiser nos ajudar cada vez mais a crescer, a manter o nosso canal aqui cada vez maior e espalhando o fluminensismo pelo mundo por apenas R$ 2,99 ao mês, você pode virar membro aqui da Central Fluminense, tá certo? Vou soltar a vinheta aqui agora e no retorno a gente vai começar a debater bastante sobre esse jogador. Então, meus amigos e minhas amigas, o Fluminense a gente já sabe, né? Desde o ano passado tem um problema na questão da criação das jogadas, né? Esse ano esse problema aparece aos pouquinhos, né? Ter começado a melhorar de pouquinho em pouquinho. A gente debateu, inclusive, numa live que a gente fez ontem, se era possível ou viável a entrada, por exemplo, do Martinelli no lugar do Iago. O Martinelli que jogou muito bem contra o Milionários, achou duas grandes bolas, né? Inclusive uma para o Luiz Henrique no segundo gol. Também conseguiu achar bons passes contra Nova Iguaçu e contra a Volta Redonda. A gente comentou, né, sobre uma possível entrada dele no lugar do Iago, porque ele é um jogador que tem um pouquinho mais de qualidade, né, mais refino técnico do que o Iago, que é muito mais vitalidade, etc. Muito se fala também do Natan, né, que foi contratado, veio para ser ali o camisa 10 do Fluminense, mas até agora não entrou no time, tem sido pouco aproveitado pelo Abel, né? E a gente não sabe ainda, ele não convenceu, mas ele também não teve, né, as oportunidades, a minutagem suficiente para convencer pelo menos a torcida, né? O Abel deve estar observando ele no treino e, pelo visto, não convenceu o Abel também. Tem também Paulo Henrique Ganso, né? Que essa aí já é debate velho. Agora é o ano do Ganso, agora não é o ano do Ganso, agora o Ganso vai, agora o Ganso não vai. Enfim, chegou a ser titular contra o Volta Redonda, fez até uma boa partida, entrou contra o Milionários, eu já achei que não foi tão bem, mas teve gente que gostou da participação dele, enfim. O objetivo do vídeo não é debater Paulo Henrique Ganso, mas vamos debater um outro jogador que esteve em campo nessa partida e que a torcida do Fluminense se encantou, que é o Daniel Ruiz, né? O camisa 10 ali do Milionários, que tem apenas 20 anos, um baixinho, né? 1,71 de altura, jogou essa partida, foi muito bem, né? E a galera começou a falar, pô, o Fluminense tinha que trazer ele, o Fluminense tinha que trazer, seria uma grande contratação, etc e tal. Então eu fui buscar alguns números aí do Daniel Ruiz. Usei como base o SofaScore, que eu gosto muito de usar para estatísticas, né? As notas que eles dão, eu já não gosto muito de utilizar, mas as estatísticas geralmente são, né, 100% corretas, então eu gosto muito de usar esse site como base. E aí eu vim aqui e achei, ó, no campeonato, na abertura do campeonato colombiano, né, de 2022, ele fez apenas 7 jogos, né? Mas eu acho que porque o campeonato está logo no começo, a gente está no início de 2022, tá certo? É uma amostragem pequena, tá? Mas a gente já vê aí ele fazendo um gol e dando uma assistência, um número até interessante. Aqui na base de dados do site, a gente tem os números dele no Clausura 2021, onde ele já atuou mais vezes, né? Ele começou 24 partidas, não, perdão, ele começou 18 partidas, mas jogou 24 ao todo, tá certo? Foi eleito para a equipe da semana, se eu não me engano, acho que aqui do SofaScore 2 vezes. Eu, particularmente, não levo muito a sério isso, até porque Danilo Barcelos já foi muitas vezes para a equipe da semana do SofaScore. Eu lembro da partida contra o Grêmio ano passado, que eu achei que o Nino jogou muito mal e ele estava na equipe da semana do SofaScore. Então, esse detalhe eu só estou comentando aqui, mas eu não boto tanta relevância. Mas o que eu boto relevância são os números, né? Ele teve 9 participações em gol nesses 24 jogos em que ele esteve em campo, né? Sendo, repito, 18 começando a partida, sendo 3 gols e 6 assistências. É um número bastante interessante, né? Para um jogador de meio de campo, de criação de jogadas. E aqui, cara, eu acho que um outro detalhe relevante de se comentar é que, analisando o mapa de calor dele, que eu vou jogar na tela aí, a gente pode perceber, cara, que ele é um jogador que atua mais pelos lados do campo. É claro que ele também pisa por dentro, né? Claro que ele também aparece por dentro, cria jogadas, mas a gente não dá para esperar dele
um camisa 10 clássico, ó. Primeiro foi aí o mapa de calor no apertura, no clausura de 2021, perdão, e agora aí na tela o mapa de calor do apertura de 2022, ele está ainda mais aberto pela esquerda, né? Ou seja, é um jogador de criação de jogadas, sim, mas ele não joga centralizado. Não pensem nele como um 10 clássico, não, um cara tipo o Paulo Henrique Ganso. Ele não vai ser, ele é um cara que constrói da ponta para dentro. A gente pode comparar, por exemplo, com o Everton Ribeiro, com... Deixa eu pensar aqui outro. O próprio Gustavo Scarpa, na época do Fluminense, fazia muito isso, um jogador que é porque a torcida do Fluminense pegou raiva dele com razão, aí eu não gosto muito de citar, mas o primeiro jogador, quando eu penso, cara que cria da ponta para dentro, eu penso no Gustavo Scarpa, tá? Pode ser uma característica interessante. O próprio John Arias tem um pouco disso, né? Ele joga aberto, mas ele não chega a ser efetivamente um velocista, driblador de levar no fundo. Claro que ele tem velocidade, claro que ele tem drible, claro que de vez em quando ele leva ao fundo. Mas ele é muito mais um cara de fazer tabelas e construir trazendo para dentro, tá? Então o Daniel Ruiz, nesse time do Fluminense aí, caso ele viesse, tá? Ele jogaria ali, ele provavelmente disputaria a posição ali na área do William, né? Eu imagino ele ali na área do William. Aí a gente mudaria um pouco a característica. O William é muito mais atacante e o Daniel Ruiz é muito mais meia. Mas ele, para mim, ele disputaria a posição ali, tá certo? Claro que é a minha maneira de enxergar. O John Arias, por exemplo, para mim, briga por posição no mesmo lugar. Mas o Abel já botou ele por dentro no lugar do Iago, por exemplo. Então, assim, isso aí seria uma coisa, caso o jogador viesse, né? Que aí o Abel iria avaliar e discutir. Ah, Capone, mas o jogador vem? Tem alguma possibilidade disso? Então, vamos lá, galera. É um jogador jovem, tá? Que tem se destacado, é de seleção de base, tá? Da Colômbia. Então, assim, ele provavelmente, o Fluminense deve ter, né? Imagino eu, esse jogador ali na sua planilha de scout, porque é um jogador de seleção de base. Esse tipo de jogador, o clube está sempre observando. Eles estão tipo assim, a ponta visível do iceberg. É o cara que é mais fácil de você observar. Quem talvez não esteja é, sei lá, o fulano de tal, de 17 anos, está se destacando na terceira divisão da Colômbia. Aí provavelmente não está mesmo. Mas um cara que joga na primeira divisão, joga, né, em seleção de base, ele provavelmente é observado, tá? E é justamente por isso que eu acho muito improvável que o Fluminense consiga fazer um movimento por ele, tá? Eu, particularmente, me agradaria, por ser um jogador jovem, demonstrando qualidade. Claro que assim, eu confesso para vocês, o único jogo que eu vi dele foi esse do Fluminense contra o Milionários. Claro que precisa, né, de uma observação maior. Pelo que eu vi desse jogo, se ele for isso aí sempre, eu me agrado, tá? Mas é claro, para você contratar um jogador, você tem que fazer uma observação bem mais profunda do que isso. Você não vai trazer jogador com base em um jogo só. Mas eu, particularmente, acho muito improvável que isso aconteça. Porque, repito, é um jogador de seleção de base, de destaque no time principal lá, grande, da Colômbia, só tem 20 anos, é muito novo ainda. Então, assim, destino de um jogador desse, cara, provavelmente é Europa, entendeu? O Fluminense não tem tanto dinheiro assim. Ah, botamos 9 milhões no Cristiano Moldavo, é verdade. Mas 9 milhões você provavelmente não contrata um jogador desse, tá? Você não contrata um Daniel Ruiz de 20 anos. Você contrata um Cristiano da Moldávia. Aí a gente vai discutir, vou entrar pela milésima vez no fator se vale a pena ou não ter o Cristiano. Não é o objetivo desse vídeo, tá certo? Então, assim, tô comentando esse jogador porque eu vejo muitos tricolores falando sobre ele. A gente, na live ontem, muita gente ficou falando, pô, fala desse cara, fala desse cara, fala desse cara. A gente até comentou brevemente, mas eu decidi fazer um vídeo, né, falando especificamente dele, tá? Acho muito improvável que ele venha para o Fluminense. Repito, pelo que eu vi de um jogo, que é muito pouco, tá? Eu gostei. Mas teria que ver mais jogos, tem que observar mais o jogador para ver se ele vale o investimento ou não, tá certo? Enfim, essa foi a minha maneira de enxergar. Quero saber de vocês, bota aqui nos comentários. Vocês já viram mais jogos do Daniel Ruiz? Enfim, vocês acham que seria uma boa contratação para o Fluminense ou não? Deixa aqui a sua opinião, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores.